falar daqueles dias. Daqueles dias. O dia ou os dias em que a luz tomou a forma de homem. Um dia que o homem, chamado Cristo ou Messias, um homem, era luz. Vamos falar destes dias. Nesses dias, o Cristo, ou Messias, a mais elevada criatura que já pôs o pé aqui no planeta Terra, o governador espiritual do nosso orbe. Muitos ainda imaginam Jesus lá e eu cá, tão pequenininho, tão mirradinho. Mas não. Demonstra a maior das humildades que um ser humano pode almejar. Quando das esferas celestes habita o lodo que ainda vivemos. Isso é humildade. Esse Cristo, esse ser magnânimo que escolheu viver os últimos anos de sua existência numa casinha de um pescador na bucólica Cafarnaum. Quando saindo da casa do amigo Simão, a rocha, Simão Pedro, o Messias dirige-se então àquele que era o seu verdadeiro altar para qualquer discurso, o Lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia. Chega à beira do lago, senta-se, fica em meditação profunda, apreciando aquelas calmas águas que davam tantos peixes, tanto alimento para aquela população. Observava as montanhas que circundavam o lago, já antevendo o que faria nos dias seguintes e nos dias que seria necessário dirigir-se à grande capital da Judéia, Jerusalém. Mas ainda estava na Galileia, a então belíssima Galileia que hoje é praticamente deserto. Mas temos que ir a 2000 anos para aqueles dias. Naquela profunda meditação, antevendo seus passos e ao mesmo tempo valorizando aqueles detalhes maravilhosos daquelas montanhas. Assim é um espírito elevado. Observa nas pequeninas coisas a sublime obra divina. Obra que ele fez parte, modelando o que nós chamamos de terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Aí nós começamos a entender o que é um governador. É um Cristo, um Messias. Quando menos percebe, Jesus já estava envolto por uma turba enorme, uma verdadeira multidão de milhares de pessoas. E olha que nem tinha microfone, nem caixa amplificada na época. Ele então, na posição de pedagogo, o pedagogo por excelência, o mestre dos mestres, adentra humildemente o lago, pisando suavemente naquela água límpida, e sobe num barquinho, senta-se e vira-se para a multidão, que agora ouviria a primeira parábola relatada no Evangelho.
Não que tenha sido a primeira parábola que ele de fato tenha contado, porque ele contou várias. Tudo na linguagem de Jesus era parábola. Como assim tudo é parábola? Parábola vem do grego parabalém, que na situação, no grego clássico, tinha a mesma terminologia do hebraico, do aramaico, que era a língua falada por Jesus. No hebraico, eram as famosas mashal. E no aramaico, a matlá. Enfim, algo em sentido figurado. A linguagem do povo hebreu é uma linguagem de imagens, onde não se pode imaginar algo transcendente, mas deve ser tangível, palpável, sentido. Por isso utilizava-se as parábolas. Os fariseus eram famosos por contar parábolas. Aqui no Brasil, às vezes, quando chove muito forte, nós dizemos: está chovendo canivetes. Literalmente não está chovendo canivetes. Pelo menos não lá em Rodeio. Aqui eu não sei como funciona. Mas queremos dizer com uma linguagem figurada, com uma expressão que dê uma conotação mais ampla, que está chovendo muito. É um ensino, é um aprendizado, uma imagem. Quando queremos tocar o coração de alguém, utilizamos imagens, utilizamos sons, utilizamos harmonia. Aí chegamos no coração. Para a nova educação, não existe aprendizado sem transformar sentimentos. Não existe. Para muitos, há pouco tempo atrás, o sentimento era algo bobo. Confundíamos emoção e sentimento. O emotivo, aquele que coloca para fora o sentimento. Mas aqui dentro, o que está acontecendo? O mestre dos mestres sabia como utilizar esses recursos. Recursos pedagógicos. É ou não é o maior professor de todos os tempos? Ele então usava imagens. Sentido figurado. O Evangelho, segundo os grandes especialistas, é 90% linguagem figurada. É poesia. Há especialistas estudando que Jesus falava em ritmos, em compassos. Era um músico e a gente nem imaginava. Era um grande artista. Era um grande personagem de uma enorme história. E nós nem percebíamos. Assim era a cultura hebraica. E para aquele povo, utilizar-se-ia aqueles métodos de ensino. Surge então, no capítulo 13 de Mateus, a primeira parábola em forma de história, uma parábola narrativa. Pois qualquer sentido figurado é parábola, é uma mashal, matlá. Mas essa era uma história, era uma parábola narrativa. E fala para o coração. Como tudo em Jesus, é lógica e coração inseparáveis. Ele então começa. Eis que o semeador saiu a semear.
As primeiras sementes caíram à beira do caminho. Vieram as aves do céu e as devoraram. A segunda parte caiu em solo rochoso. Como havia pouca quantidade de terra, a semente adentrou o solo, mas como não tinha muita terra, não conseguiu firmar as raízes. Desabrochou, ergueu-se, cresceu, mas veio o sol e a crestou, a queimou, e ela, como não tinha raízes profundas, morreu sufocada. A terceira parte cai sob os espinhos, dentre os espinhos. Essas firmam raízes, crescem, desabrocham, germinam. Mas à medida que cresciam, os espinhos as abraçavam e as sufocavam. Não resistiram muito e também morreram. A quarta parte, essa é uma parte abençoada, pois cai em solo fértil, em solo preparado, e lá dão frutos, pois antes não chegaram a dar frutos, até o terceiro solo. Agora dão fruto em 30, 60 e 100. Falamos em porcentagem. É linda essa parábola. Uns vão dizer, mas isso é historinha para criança. Aqui vamos falar de semente, de solo. Do que Jesus estava falando? Como era a primeira, pelo menos a primeira descrita por Mateus, Jesus tem o cuidado de explicar. Fizemos uma pesquisa sobre as parábolas e vimos que Jesus explica apenas duas. As duas primeiras. A do semeador e a do joio e do trigo. Eis que então Jesus fala. Aqueles que se aproximam, podemos imaginar que pela riqueza do diálogo, ele já não falava turba, a multidão, mas sim naquele papo de amigos, naqueles mais próximos, aqueles que já tinham a terra preparada para receber a semente. Quando então ele diz, ouçam os que têm ouvidos de ouvir, ouça. Ele então diz para aqueles tão próximos, em verdade vos digo que os profetas de todos os tempos quereriam estar onde estáis, mas a vós foi dado essa oportunidade. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Cita um trecho de Isaías para demonstrar ali que era ele o Cristo que eles estavam esperando. Pois as respostas ali estavam no Antigo Testamento, embora muitos queiram deixar de lado. Ali está não só a história de um povo, mas a história do soerguimento, da construção desse prédio que nós chamamos de ser humano, que nós chamamos de religião, religiosidade, espiritualidade. Aí está, pelo menos uma grande base. Então Jesus explica a parábola. A primeira leva, o primeiro solo, aquele que as sementes caem pelo caminho, vem as aves do céu e as devoram.
são aqueles que ouvem a palavra. Mas vem o maligno, que muitos vão encontrar a tradução Satanás. Satanás é uma palavra hebraica, que significa adversário. Nada mais que isso, não é um homem, não é um ser, é um adversário. E onde está nosso maior adversário? Está fora, na nossa frente, ao nosso redor? Não. Está dentro. E Jesus já sabia disso. Era o governador da terra. É o governador. O adversário que ele falava era o nosso próprio coração. O nosso sentimento, o nosso conhecimento. Que ali ele deixa claro que ainda é muito pouco. Em verdade, essa parábola, que tem inúmeros sentidos, mas um dos sentidos especiais são as fases de desenvolvimento da humanidade. E aí está a primeira fase. O homem primitivo, o homem rude, que ainda não tem o conhecimento, mas ainda não desenvolveu um sentimento. São as sementes que caem pelo caminho. Vêm as aves do céu e devoram. As aves simbolizam esse adversário que não está fora, está dentro. Dentro. A segunda fase já é um homem mais desenvolvido. O coração já está mais preparado, mas ainda é um solo rochoso. Então o semeador deixa suas sementes ali, em solo rochoso. Germina, estende raízes, mas raízes curtas. Não cria raízes profundas. Vem o sol e a seca. Este já desenvolveu um pouco mais de conhecimento. Seu sentimento já está mais aberto. Já está mais apto para ouvir o próximo. Mas, sempre tem um mas. O mundo lá fora ainda é mais forte do que a palavra. As vicissitudes da vida ainda são muito fortes e qualquer intemperança cresta, queima, sufoca. É o sol de um dia, é um desafio de nada e já deixa a palavra de lado, já deixa o caminho evolutivo de lado. Estacionar é mais confortável. É natural buscar o conforto. Neste momento, cada um aqui sentado na cadeira está procurando um lugar mais gostoso. Uns têm aquela dorzinha básica nas costas, aí dá uma estendida ali, cruza, estica. É o conforto natural que todos nós procuramos. O complicado é quando vivemos para o conforto. O objetivo é o conforto. Chega então o terceiro solo. Um solo que a semente brota, germina, estende suas raízes profundas. Ergue-se, vem os espinhos e a sufocam. Esse é um solo muito delicado, muito especial. Se os solos são as fases de desenvolvimento da humanidade, esse solo em especial é o solo da humanidade atual. É o solo onde nós fixamos raízes no conhecimento. Mas falta o segundo passo. Quando o conhecimento sai daqui e vem para cá.
conhecemos inúmeros irmãos espíritas, trabalhadores, sérios, que defendem a lógica, que nós também defendemos. Tudo é razão, sim, tudo é razão. Mas quando falam em sentimento, quando fala-se em introspecção, em domar as suas más inclinações, preferem o confronto das ideias científicas. É natural que os espinhos sufoquem, pois a certeza só vem com o equilíbrio do sentimento. Muitos cientistas já diziam: pouca ciência leva a um grande número de ateus, muita ciência leva a um grande número de crentes em Deus. Muita ciência, muita razão, muita lógica, o caminho natural, pois é o conhecimento, é chegar ao sentimento. Nós que já sabemos desses caminhos naturais, que tal já tentar aliar os dois e caminhar em conformidade? Desafio? Difícil. Alguém falou aqui que seria fácil? Sentimento, coração. Esses que conseguiram esse equilíbrio, chegaram no quarto e último solo da parábola. Parábola de criança? Acho que não. Muito profunda. O quarto são aqueles que já estão prontos para o bem. Muitos já se esforçam para o bem. Muitos outros já têm o prazer do bem. E outros num nível inigualável de evolução. Amam o bem. 30, 60, 100%. Dentro das divisões dos terrenos, aqui temos mais uma divisão. Daqueles que têm o conhecimento, aliam ao sentimento, se esforçam para o bem. Acordar às 7 da manhã num sábado para ir trabalhar na assistência social? Ah, não. Muito frio. Uns já estão nos 30, se esforçam, chegam lá com uma olheira tremenda, mas vão trabalhar. Pode não ser um prazer no primeiro instante, mas é um dever. Vai porque tem que ir. O dever, já diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o laurel da razão, é a bússola, é o norte, que aponta para as grandes conquistas do ser humano. O dever. Todos os deveres, desde os ínfimos aos enormes. O dever. A família, o trabalho, a vizinhança ao centro espírita. O dever. Outros chegam nos 60% da parábola. Esses já têm o prazer do dever. Gostam do dever. Acordar às 5, 6 da manhã para trabalhar, se doar para o próximo, esses já nem olheira não tem mais. É um prazer servir. É um prazer atender o irmão, ouvir o irmão, dar o ombro amigo. Também nas pequenas, como nas grandes coisas. Mas é 60%. Esses ainda se equivocam, ainda às vezes magoam as pessoas, mas não querem mais fazer isso. E têm um prazer no bem. E há aqueles que chegaram nos 100%.
toda semente germinada, toda semente semeada germina. Toda semente semeada dá frutos. Esses chegaram no grau máximo de pureza. A matéria já não tem mais nenhuma influência, mesmo quando encarnados. Reencarnam, utilizam vestes materiais, mas já não sofrem por isso. Podem sentir dor? Claro. A dor vem da sensação, do tato, da captação. Temos um sistema nervoso que leva essas informações ao cérebro e que, consequentemente, leva perispírito, nosso corpo espiritual, e assim ao espírito. Capta, mas não sofre. É um ser, na classificação de Allan Kardec, puro. Mas tem outro ser, nessa mesma parábola, que talvez tenha passado despercebido. O personagem principal, o semeador. O semeador já chegou no estágio máximo, mas esse estágio ainda tem um estágio muito elevado. E esse é o que nós chamamos aqui na Terra de Cristo, de Messias. Na Revista Espírita de 1868, Kardec traz uma comunicação de São Luís, que explica o que é um Cristo, o que é um Messias. É aquele que atingiu a pureza, mas a evolução não cessa. E além da pureza, chegou num grau máximo. É um verdadeiro ministro de Deus. No planeta Terra também tem um. E há 2000 anos, um ministro de Deus usou uma veste igualzinha a nossa. E exclamou: não vim destruir a lei. Parábola do semeador. História para criancinha, né? Sementinha, terra. O que fala essa parábola? O semeador que Jesus falava era ele mesmo. Estava falando da sua vinda ao planeta Terra. As sementes, o que eram as sementes? Vejam, imagens, linguagem de imagens, para tocar o coração. As sementes eram o reino dos céus. O que era o reino dos céus? A boa nova, o evangelho. Tem mais coisa na parábola? Tem. O principal da parábola é o solo. O solo já explicou Jesus para os discípulos. É o coração do homem. O solo somos nós. Um dia somos um solo largado, à beira do caminho. As aves do céu, quando ouvem as lições do reino, vêm e devoram. Nós não estamos nem aí para o reino. No segundo solo já estamos mais evoluídos. No terceiro ainda mais. E no último já somos amor. Ou melhor, sempre fomos amor. Mas a sementinha ainda não havia germinado. Muitos de nós já são flores belas, mas Jesus já é uma árvore frondosa. Assim concluímos que não está ele lá e nós cá.
está aqui. Pois a grandeza de Jesus é ter passado por cada um desses solos. E chegou nos 100% das sementes. E mais, hoje ele é um semeador. Essa parábola é uma obra de arte. Nós tivemos a coragem de fazer uma musiquinha singela, eu e a minha amada esposa, para narrar o que era a parábola, na nossa linguagem, ainda muito tímida, mas para explicar os símbolos. E a música é mais ou menos assim. Saiu a semear o semeador, eis o reino, boa nova, sobre solos caem sementes, eis o homem, brota o reino. Ouça, quem tem ouvidos ouça, ouça, quem tem ouvidos ouça. Não deixe que a palavra semente se perca. Cultiva o semeado no teu coração. Há pedras e espinhos e provas e lutas. Se a boa terra, crê, frutifique e produz. Ouça, quem tem ouvidos ouça. Ouça, quem tem ouvidos ouça. Nada vai deter a força do bem. É o reino despertando. Saiu a semear o semeador. Saiu a semear o semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Todos nós evoluiremos. Todos nós venceremos a dor que ainda toma nossos corações. Todos nós seremos terra boa. E um dia, daqui a alguns bilhõezinhos de anos, seremos também semeadores. Mas hoje, enquanto ainda somos solo, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Que a palavra, que o reino dos céus, que Jesus esclareceu, está dentro de nós. Não é um lugar, está dentro. Não é lugar, é estado de espírito. É o reino. Onde estão escritas as leis de Deus? Questão 621. Na consciência. A consciência é o reino de Deus, que aos poucos vai se despertando, vai florescendo, vai se engrandecendo e torna-se sim árvore frondosa, e os frutos são magnânimos, são saborosos. Deixemos o reino dos céus desabrochar. Cultivemos o Cristo em nosso dia a dia. É o que Ele quer. Não Ele lá e nós cá. Mas o Evangelho é um roteiro, é um manual de serviço. Embora muitos de nós não gostem de ler manual, principalmente quando compra um eletrodoméstico novo, queima, não sabe por quê, só porque não leu o manual.
Aí está o manual. Se chama Evangelho. Na última vez que o Cristo conversou com Pedro, na casa do caminho, a primeira obra de caridade cristã do planeta Terra disse-lhe: Pedro, não mais aparecerei para ti para dialogar contigo. Quando quiserdes conversar comigo, leia o Evangelho. Mateus já havia escrito o seu Evangelho naquela época. Conversa comigo ali. Mas conversa comigo aqui. Esse é o desafio maior. Muitos, quando falamos de Jesus, já viram a cara. Conversava com a Ágata esses dias, quando colocamos uma frase lá no Facebook, que é do Buda, do Einstein, 30, 40 pessoas curtem. Coloca uma de Jesus, 4, 5. Eu vou fazer um teste. Fica aqui entre nós. Vou colocar uma frase de Jesus e dizer que é do Einstein. Ou do Gandhi. Vamos ver o que acontece. Mas é um segredo só nosso. Tá bom? Se aparecer lá, todo mundo já sabe que é de Jesus. Por que esse medo de Jesus? Do semeador. Muitos atribuem a sua grandeza ao martírio no Gólgota. Ninguém sofreu como ele. Mas esquecem do que realmente importa na doutrina do Cristo. O Evangelho. A boa nova. O reino dos céus, o reino de Deus. É isso que importa. Pois Jesus já é semeador. E vamos deixar bem claro aqui. Talvez alguns nos atirem pedras depois. Mas falamos do fundo do nosso coração. E por favor, que ninguém se ofenda. Jesus não sofreu na cruz. Mas não. Ele já foi solo 100%, chegou no nível de semeador. Então uns vão nos indagar, mas por que ele falou então no martírio? Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Vou fazer uma confissão. Quando eu li o Evangelho, essa frase doeu. Ou melhor, quando eu estudei o Evangelho, pois já era espírita e então fomos estudar o Evangelho. Essa frase doeu, mas por que Jesus falou isso? Ele sabe que Deus não abandona. Nós sabemos que Deus não abandona. Que Deus dá oportunidade e a gente falha, mas Ele dá mais uma oportunidade e a gente falha, e Ele dá mais uma e vai continuar dando. Aí então começaram as nossas pesquisas. Vamos lá. Quem é que relatou isso? Opa, Mateus e Marcos. Lucas não cita isso, nem João. Aí pensamos, opa, aí tem um furo. Coisa de advogado, né? Tem um furo. João era o único que estava lá, no momento da crucificação. Por que ele não colocou essa frase aqui? Mateus, Marcos nem era cristão ainda, é discípulo de Pedro. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, que Pedro ditava e Marcos, como bom aluno, relatou e descreveu. E o Mateus, segundo dizem as tradições, nem estava lá.
Então concluímos, não, Jesus não falou isso. Mas as pesquisas nunca param. E nem devem. Não devemos nos contentar com pouco. Estava na zona de conforto. Não, João não falou, então não estava. Vou ler só o Evangelho do João. Mas não é bem assim. Jesus falou. Eli, Eli, lama sabachthani. Outros atribuíram a um dos ladrões que estava atrás, que não, foi um dos ladrões que falou. Não, não foi ladrão nenhum. Foi Jesus que falou. Aí vem uma pergunta. Por que ele falou isso? E vem outra pergunta. Para quem ele falou isso? E outra melhor ainda. Como na cruz ele falou isso? Então as pesquisas, ouvindo muitos palestrantes ilustres, pesquisadores da Bíblia, pesquisadores da história hebraica, como Haroldo Dutra Dias, e encontramos a resposta que nos trouxe alívio do coração. Eli, Eli, lama sabachthani. É a primeira frase do Salmo 22. Um salmo feito por rei Davi muito antes da vinda do Cristo. Este salmo é conhecido como súplica de um aflito. Súplica de um aflito. Quem era o aflito naquele momento? Jesus? Vamos adiante. Esse salmo fala toda a história de uma crucificação, de alguém sofrendo, conversando com Deus, mas no decorrer do salmo, ele agradece a Deus pelos sofrimentos, pelas provações, pelas dificuldades e agradece o Deus das oportunidades. Pois Deus o é. E o mais interessante de tudo, porque se ele estivesse recitando um salmo, já seria lindo, pois o salmo era atribuído a um Cristo que viria. E ele estava dizendo, eu sou o Cristo, não sou o aflito. Vocês são os aflitos, que estão ali chorando. Maria, naquele desespero, então ele diz, mulher, eis aí teu filho. Para João, o apóstolo do amor, filho, eis aí tua mãe. Todos se comovendo e ele ainda aconselhando, sendo Cristo, sendo o semeador. Aí vem o detalhe mais lindo. Um salmo não é uma poesia. Rei Davi era conhecido por quê? Por ser um compositor, tocando a sua harpa, a sua lira. E os salmos eram músicas, canções de adoração ao Deus de Israel. Jesus, então, não declamou um salmo. No alto da cruz, ele começou a cantar o Salmo 22. Quem não acredita, vai até o Salmo 22 e está escrito lá, súplica de um aflito. É antes daquele famoso 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o 22. E está lá, melodia, Rei Davi. Agora a gente pergunta, sofreu na cruz?
é ou não é o semeador? Quem é o aflito? Mas esses aflitos têm a oportunidade do consolo. Quando na questão 625, Kardec pergunta qual o tipo perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia da humanidade. Essa resposta é talvez a mais importante de todo o Livro dos Espíritos. Jesus. Ou na tradução em francês, no original, vide Jesus, vede Jesus. Os Espíritos estão dizendo, olha para Jesus. Trazemos para a nossa situação aqui, narrada, no alto da cruz, um sofrimento imenso para qualquer um de nós. Modelo e guia é exemplo, não é? Ele começa a cantar. Que tal esse convite para o nosso dia a dia? Quando a dor bate lá no fundo, cantar uma bela canção que rememore os melhores sentimentos. Encarar de frente as tribulações e ser um verdadeiro cristão. Lembrar que a semente é boa, o semeador é maravilhoso, mas o solo também tem que ser bom. Eis que o semeador saiu a semear. Semeador saiu a semear. E quando estivermos como caminheiros nessa jornada sem fim, com a dor batendo, lembremos de agradecer ao Pai por mais uma oportunidade nessa vida e que a vida nunca cessa, pois o Deus Pai é o Pai da vida. A vida continua. Aqui é uma bela de uma escola. Essa é a lição da cruz. Caminhem, irmãos, aflitos, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois comigo, só com Ele, o fardo é leve, o jugo é suave. É aquele amigo que quando não conseguimos mais carregar a bagagem, ele diz, vem que eu te ajudo. Aí o fardo fica mais leve. Quando estivermos sem direção, quisermos um alívio, nos eduquemos com Cristo. E quem sabe, no momento de dor, a gente cante. Cante para agradecer. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, à terra da promissão, evolução. Do suor do vosso rosto, angariareis o pão. Do estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim se estais cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor.
Bendito Consolador. Bendito Consolador. O Espiritismo é o Consolador prometido. A vida não cessa. Sejamos nós trabalhadores do Cristo. Um centro espírita só cumpre seu papel quando consola. Uma evangelização espírita infanto-juvenil só cumpre seu papel quando educa, quando traz o alento àqueles coraçõezinhos. Uma palestra pública atinge seu objetivo. Só se traz o consolo, que pode ser esclarecimento, mas há de ser também sentimento. Deixemos nossos solos preparados. A semente é boa e o semeador não erra. Senhoras, senhores, eis que o semeador já saiu a semear. Uma belíssima noite a todos. Semeemos, semeemos. Muito obrigado e boa noite.